Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro dos estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Nas Fronteiras da Loucura, é o quarto livro da série sobre obsessão e desobsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho, e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco sempre ao vivo e também aqueles que assistirão depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, toda terça-feira, o vídeo é publicado após as 21 horas. Pedimos agora que vocês desliguem os seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim nossa compreensão. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Só ver se eu aumentei o som. Aumentei. Então vamos lá para o nosso texto. Estudo 9, capítulo 13. Experiências novas. Então nós estamos lá no carnaval e agora o Miranda está falando que está no último dia do carnaval carioca. Eles aguardavam, né, por ser o último dia, uma maior soma de atividades, em razão dos excessos a que normalmente se entregam as pessoas. Nessas oportunidades, moléstias graves se instalam, comportamentos morais se alteram, sob o estímulo dos apetites desmedidos. Distúrbios afetivos surgem após as ilusões que passam. Declínios financeiros ficam em cobranças demoradas. Os homens fixam-se nas fugas espetaculares à irresponsabilidade, permitindo consumir-se inutilmente e alongando por longo período a frustração não atendida, a sede e a fome não saciadas. O movimento em nosso plano de ação socorrista foi contínuo. Pôde-se recolher grandes números de desencarnados em lastimável estado, que, no auge das festas, se dava conta da inutilidade dos caprichos que sustentavam, chorando copiosamente em arrependimentos sinceros, inesperados. Cansados da busca fútil, despertavam para outros valores, recebendo imediato auxílio. Não há como negar que o homem é o obreiro do seu destino, sendo feliz ou desventurado, conforme o procedimento que eleger. Certamente que a opção se faz de difícil vivência quando escolhe a dignidade e o sacrifício dos interesses inferiores. Todavia, os júbilos que se fruem e as bênçãos que se colhem são maiores e mais compensadoras em relação às outras satisfações que se experimentariam. Então, aí o Miranda vai contar que às 15 horas eles foram solicitados para um socorro de emergência. Tratava-se do irmão Arthur, eficiente médico de nossa esfera de ação, desencarnado há pouco mais de 5 anos. Chegara ao mundo espiritual caracterizado por incontáveis ações de dignidade humana e filantropia. Com menos de 40 anos, realizara uma obra relevante como missionário da medicina em clínica geral. Deixara no campo de lutas a viúva, igualmente jovem, e uma filha adolescente, por quem nutria profunda afeição. A esposa fora-lhe uma provação bem suportada. Exigente e ambiciosa, rebelava-se por não alçar voos mais amplos. Ele a ajudara com toda a franqueza do caráter diamantino, sem conseguir proveitosos resultados. Nas crises de revolta que a apossavam, periodicamente, ela o inculpava, amaldiçoando-lhe as lembranças. A filha sofria incompreensão da genitora, que não a perdoava por cultuar a memória paterna. Que ela está falando que ela se apossava aqui dessas crises de revolta, inclusive depois que ele morreu, né? Porque aí ela amaldiçoava as lembranças que tinha dele. E a menina ficava cultuando a memória paterna. Bom, como efeito negativo, a jovem sensibilizou-se com a afeição sem profundidade
de um colega de faculdade e consorciou-se, estimulada pela mãe, aos 18 anos. Como o rapaz não dispunha de recursos para a manutenção do lar, a sogra ofereceu a casa para que ali ficassem, até que as circunstâncias melhorassem. A convivência perigava a olhos vistos, embora todos os recursos que o irmão Arthur os propiciasse. Conhecíamos a sua cruz oculta. Seu Miranda falando, né, que eles conheciam o que ele passava. Quando do estabelecimento do posto, ele ofereceu-se como voluntário para cooperar na emergência, de modo a poder visitar os familiares queridos naqueles dias. Então, olha que interessante, né? Eles vinham, trabalhavam, e aí vão na casa da família, visita, e volta para o trabalho ali, né? Como desencarnado ali no carnaval. Foi isso que ele estava fazendo, doutor Arthur. Agora, vamos falar por que ele chamou, pedindo ajuda. Falando que trata-se da filhinha. Noemi intentou o suicídio há pouco. Foi levada de urgência ao Hospital Souza Guiar. Rogo socorro para ela, conforme a vontade de Deus. Será um desastre se ela retornar nessa condição. E as lágrimas umedeceram-lhe os olhos. E a Miranda diz que viu o doutor Bezerra concentrar-se, como recolhendo informações e diretrizes que nos escapavam após o que respondeu. Sigamos para lá, não há tempo a perder. Depois ele vai explicar o que foram essas informações aqui. No hospital, a movimentação era grande, no hospital de encarnados, né? O irmão Arthur levou-nos a uma sala cirúrgica, onde a jovem recebia assistência competente. Aí o Arthur fala, tentou cortar os pulsos. Recebendo oxigênio e transfusão de sangue, estão suturando-lhe as veias, nervo e artéria, quase que totalmente seccionados em ambos os braços. Aí eles olham e veem que a respiração dela era débil. Subitamente, um dos médicos exclamou: Parada cardíaca, massagem, depressa. Naquele momento, o orientador, Bezerra, né, apontou a jovem, quase totalmente desprendida do corpo, em agitação frenética, sob domínio de impenitente obsessor que lhe gritava: Quiseste morrer e assim será. Não escaparás. Não voltarás ao corpo infame. Agora é conosco. A menina diz que ele não pôde compreender bem o que se passava. Enquanto prosseguiam as massagens sem resultado na menina, né, o cirurgião solicitou o aparelho para aplicação de choques, na esperança de reavivar o músculo cardíaco. Aquelas massagens que faz no peito, não estava tendo resultado, chamou o aparelho de choque. Aí o Miranda diz que viu o doutor Bezerra aproximar-se do algoz, deixar-se perceber na grandeza comovedora de sua humildade. O espírito cruel, defrontando, ostentou: ela é minha, ninguém a tomará de mim. Vejo as minhas mãos por livre e espontânea vontade. Não a deixarei. Aí o Bezerra responde: Não sou eu quem te tomará o ser que deprecias, senão o nosso Pai, Senhor de todos nós. A hora não é chegada para que ela retorne. Desse modo, se a retens, serás o responsável pelo crime de homicídio consciente. Além do mais, o acontecimento será como quer o Criador e não como desejamos nós. Esta é a tua vez de ceder. O carrasco descarado estremeceu e retrucou: Não acederei, só a força. Venha tomá-la. A Miranda fala que o desafio chocou, ficou chocado com aquilo. Era a primeira vez que eu defrontava uma cena de tal porte. Alguém, né, enfrentava dessa maneira o Dr. Bezerra. E aí ele diz que entidades perversas e vagabundas que por ali transitavam foram atraídas e começaram a chacotear, começaram a falar, e aí, né? Começaram a ficar usando a cara da situação, mas sem qualquer ressentimento ou desprezo pelo malfeitor, o benfeitor silenciou, em prece de profundo recolhimento. Enquanto isso sucedia, o irmão Arthur semi-incorporava um médico, que estava lá cuidando da filha dele, que aplicou a primeira descarga elétrica na área do coração. O corpo semi-morto foi sacudido com violência, após o que recebeu a segunda dose. Ao mesmo tempo, à medida que se concentrava, Dr. Bezerra começou a irradiar poderosa luz que saía do seu plexo solar, inundando a sala de forte claridade espiritual. E aí Bezerra fala: Em nome de Deus, devolva esta jovem ao seu corpo, ordenou. E o espírito da treva ficou paralisado, sem compreender a ocorrência. Soltou o espírito, que sentiu o impacto das descargas elétricas e o forte apelo da matéria debilitada, parecendo a nossa visão que era violentamente sugado pelo invólucro carnal. Então, novamente, aquela figura que fala que ele sugado, como se fosse puxado e voltou para o corpo. O coração voltou a pulsar,
fraco a princípio, mas regular depois, permitindo a conclusão do atendimento cirúrgico. A Miranda fala, não sabia o que fixar. Seu irmão Arthur, e comovido pranto de júbilo, o saluta entre o amor e ódio, perdão e vingança, naquele santuário onde a vida física era decidida em perfeito entrosamento. Então, no corpo da menina, que ficou aquela briga. Né? Ele disse que não sabia o que ele olhava. E aí Bezerra prosseguiu, falando com a entidade, com o espírito. A vida é patrimônio de Deus e todos nos encontramos situados nela com propósitos superiores que nos estão reservados. Todos conduzimos enganos lastimáveis, que são frutos da nossa ignorância, igualando-nos, de certo modo, nos erros e diferenciando-nos nos acertos. A sua anuência, meu amigo, é abençoado acerto, que lhe descerra oportunidade nova. O bem é inesgotável nascente, que flui sem cessar, sempre melhor para quem o distende aos outros. Observe, agora, em nome de Deus. E um grande silêncio se abateu sobre a sala. As entidades ruidosas calaram-se, atemorizadas. Permanecia luminosidade. O espírito, a entidade, né, pareceu tornar a realidade, mas antes de assumir a atitude habitual de maldade, viu adentrar-se e seguir na sua direção um ser espiritual que desencarnara com a idade física de 8 anos, aproximadamente, acompanhado de veneranda a entidade. A pequenina ergueu os braços e exclamou entre soluços: Papai, meu paizinho! E a surpresa aturdiu. Mas a pequena tirou-se nos braços, enquanto, aconchegando-a de encontro ao peito, ele respondeu: Filhinha, alma da minha alma, mamãe! E afogou-se em pranto de emoção superior, desde há muito represado. A anciã era sua genitora, que lhe trazia a filhinha inesquecida, de quem ele estava distante pelo próprio descuido. Todos nos comovemos, sinceramente felizes com o resultado da luta. Os três afetos recobravam o tempo da longa separação em demorado abraço de ternura e saudade. A genitora beijava o filho, a ovelha que se extraviou e agora fora encontrada, enquanto ele, sem conter as lágrimas, não conseguia falar, sem saber a quem mais afagar, se a mãe ou a filhinha. Nesse momento, a senhora interrogou o mentor do trabalho. Poderíamos hospedar o meu filho no posto de socorro para o tratamento inicial antes de transferirmos para outra instância? E Bezerra responde que com prazer. Então o irmão Arthur retirou o pequeno walkie-talkie e comunicou-se com o acampamento, solicitando veículo e padioleiros para o transporte do novo paciente. Ali mesmo, sob o carinho dos familiares, o antigo perseguidor foi socorrido, com passos que o amolentaram, auxiliando na desintoxicação psíquica de que necessitava, adormecendo para facilitar o transporte. A genitora e a filhinha acompanharam-no felizes e reconhecidas. A esse tempo, Noemi, anestesiada, estava sendo removida para a unidade de terapia intensiva. Posteriormente, eu soube que, no instante da reflexão profunda do Dr. Bezerra, ao ser notificado do atentado suicida de Noemi, esse fizeram uma consulta, naquela hora que ele estava parado ali, né, que o Miranda falou, e, cujo método me escapou, que ele não sabe como ele fez isso, lógico, foi pelo pensamento, foi pensando, conversando, e fez essa consulta aos centros de informação de nossa esfera. Vamos lá, direto lá onde eles têm, né, o trabalho, e foi consultar a respeito do conteúdo obsessivo no problema, simultaneamente quem se encontrava envolvido e como alcançá-lo. Enquanto nos dirigíamos ao hospital, mensageiros diligentes providenciaram a vinda dos familiares do perseguidor, que aguardavam em oração e vigília no bem por momento semelhante, a fim de atingi-lo para a própria redenção. Fomos rever Noemi na sala da UTI, acompanhados pelo venturoso Arthur, que não ocultava a emoção. Indaguei, objetivando esclarecer-me. Ele indaga para o Bezerra, né? Se o nosso irmão persistisse no erro, no propósito nefasto, que recursos seriam utilizados? Aí, no caso, ele enfrentou o Bezerra, né? Que falasse que eu não solto, não solto. Se ele não soltasse, o que ia acontecer? Aí Bezerra responde que não há força que suplante o amor. Recorrendo à fonte sublime do amor, sem limite, através da oração, então a força está sempre na oração, né? Fomos visitados pela resposta superior do céu, que o dulcificou, fazendo-o recordar-se da própria filhinha, que um dia fora raptada da sua companhia.
O amor que nele estava enfermo, escravo da revolta, rompeu as amarras e ele cedeu, o que lhe facultou sintonizar com os afetos familiares convidados para aquele momento. Então, por causa da oração, o coração dele foi abrandado, né? E aí ele conseguiu se recordar daqueles amores antigos, que estava, esse amor estava escravo da revolta, e aí ele conseguiu sintonizar com os afetos que estavam ali. E aí o Bezerra fala que, em outras tentativas, as duas estiveram próximas dele, né, ambas, buscando alcançá-lo, sem o conseguirem, porque ele se encontrava encerrado em si mesmo. Aí ele coloca: se a pessoa não se volta para o bem, deixando-se permeabilizar, fica atrofiada nos sentimentos nobres, deambulando nas faixas inferiores, sem que os registros mentais captem os apelos mais elevados que lhe chegam. Aí o Miranda fala que tinha muito material para demoradas reflexões. Novas perguntas me afloraram a mente, porém compreendi que o momento não era próprio para fazê-las. E aí ele diz que ele estava ao lado de Noemi, reintegrada nos implementos orgânicos, repousando com dificuldade. O diretor sorriu e afiançou o irmão Arthur com bondade tocante. Noemi sobreviverá. Deus seja louvado. Então vamos para as referências. Primeiro, em relação à frase que Bezerra fala, né? Em nome de Deus, devolva esta jovem a seu corpo. Então a gente vai ver que lá no livro dos médiuns, no capítulo das evocações, pergunta 279, no item 279, o Kardec vai colocar ali que ninguém exerce ascendentes sobre os espíritos inferiores senão pela superioridade moral. Há quem se espante de que o nome de Deus, invocado contra eles, nenhum efeito produza contra esses irmãos inferiores. Né? A razão desse fato, quem responde é São Luís, né? Ele fala: o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando proferido por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele como autoridade. Pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha com relação ao espírito, é uma palavra como qualquer outra. Então, com a autoridade moral do Bezerra, ele podia falar. Tem muita gente que fala, em nome de Jesus, né? Em nome de Deus. E a pessoa acha que só de falar disso, falar assim, já está ali colocando o espírito, a situação, né, controlada porque está invocando, está evocando, né, Jesus e Deus. Então, no caso, já está a resposta é essa. Você já tem que ter autoridade moral sobre o outro espírito. No livro Missionários da Luz, de André Luiz com Chico, no capítulo 4 sobre vampirismo, vamos ter outros detalhes sobre esse capítulo. Então, ele fala que as doenças, quem está falando aqui, eu acho que é um instrutor do André Luiz. As doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima e oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Quase sempre o corpo doente indica a mente enfermiça. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe um ambiente. As ações produzem efeitos. Os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes. E estas, por relaxamento do responsável, são extensivas a regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. No trechinho que fala aqui no capítulo, né? Certamente que a opção se faz de difícil vivência, quando a gente escolhe a dignidade, o sacrifício dos interesses inferiores. Todavia, vão ter júbilos e bênçãos vão ser muito maiores, né? Vão compensar. E aí o comentário foi que Mateus, né, no Evangelho, no capítulo 7, versículo 13, diz que Jesus falou: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. No versículo 14, ele fala: como é estreita a porta
e apertado caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Então, a gente vê que é difícil, né, viver com essa escolha que a gente, né, sempre comenta aqui, quando a gente escolhe a dignidade, o sacrifício dos interesses inferiores, aqueles interesses que a gente tem que, né, materiais só, de sensações. Então, a gente, nessa vivência é difícil. Né? Sempre temos que entrar, né, escolher a porta estreita. Agora, a reflexão foi: por que nós temos dificuldade em entrar pela porta estreita e seguir para lá? A porta estreita é uma proposta da desconstrução, do descondicionamento dos hábitos arraigados que estão no nosso subconsciente. Para isso, precisamos usar a vontade e o esforço, conforme a doutrina espírita nos orienta. Então, terminamos o texto do capítulo. Agora são os comentários. Oi, Su, será que dá para ouvir, meu? Eu tô com um fone diferente, dá para ouvir direitinho? Está ouvindo, sim? Não, eu só queria fazer um comentário que eu achei, assim, essa cena, né, do, do obsessor, da menina quase morrendo, né, e o Bezerra, né? Então, assim, essa situação, no meu entendimento, o que aconteceu com o obsessor também foi um merecimento dele, né? E houve a chegar, receber a filha, a mãe, né? Foi também um merecimento desse irmão, né? Que estava equivocado. E ao mesmo tempo ali, aquele grupo nos ensina, porque a gente também tem que fazer isso, né? No nosso grupo encarnado, né? Sempre que houver situações, né? De briga, etc. Pensamento de amor, sintonia com o bem, né? A força da oração muito importante nessas horas, né? Sem a gente se revoltar, porque às vezes a gente toma partido, né? Vamos dizer assim, nesse caso do obsessor, numa situação assim de invigilância da nossa parte, a gente toma partido e se revolta com ele, né? Mas não é isso, né? Que eles ensinam, os espíritos, os bons espíritos, e o Bezerra com esse episódio ele nos ensina isso, né? Que a gente também tem que ter uma sintonia de amor, de compaixão, né? Para que aquela situação ela seja aquele ambiente, né? Eu acho que os fluidos, as vibrações, elas favoreçam, né? Esse entendimento. Até a chegada da mãe do obsessor, a filhinha do obsessor, tudo isso contribuiu, né? Eu achei esse episódio assim muito bonito e muito bom para gente que trabalha, né, nas casas espíritas, né, para a gente entender como é que as coisas, né, acontecem, como elas se dão, como elas e os resultados, né? Você vê que aqui nesse momento que ele também é uma coisa interessante, quando o Bezerra vai falar com ele, que ele falou que ele não queria soltar e coisa e tal, não ia soltar o espírito, né, a Noemi, e o Bezerra fala para ele: se você reter, né, no caso, ele está segurando ela, ele falou: se a retens, serás o responsável pelo crime de homicídio consciente. Então, olha a importância, porque nós vamos ver, não sei se foi aqui, não, então vai contar no próximo capítulo, que ela vai, ela corre e ele deixa o obsessor, quando ele vai e fica instigando ela para poder chegar essa hora dela tentar o suicídio, ele instiga, mas ele, quando ela vai correr para fazer, aí ele sai de perto. Por quê? Porque se ele sabe que se ele estivesse perto e fosse ajudar, né, no caso, fizesse parte daquilo ali, naquele momento, ele ia ser responsável pelo crime de homicídio. Ele não é bobo. Seria um crime a mais que estaria na conta dele. E aí o Bezerra coloca para ele: você ficar segurando ela, você vai ser acusado de crime de homicídio consciente. Aí mesmo assim ele falou que não ia, que, né, que não vou tomar, sua força vem tomar e coisa e tal. Só que quando justamente ele fala que ele começa a irradiar a oração e fomentando cada vez mais aquele, né, irradiando aquela energia, e aí ele solta o espírito e ele volta sugado lá para o corpo, né, volta rapidamente para o corpo, ele ficou paralisado porque ele não entendeu, ele
foi como ele fala, ele foi dulcificado pela energia e soltou. Mas aí é que ele vai, e o Bezerra fala para ele: olha, você, sua anuência, né? Você consentiu, foi um acerto abençoado, que agora te abre uma oportunidade nova. Então, ele com isso, ele abriu uma chance, porque já estava tentando. Agora, vê bem, essa menina tem 8 anos aqui agora para se mostrar para ele, né? Porque ela já, lógico que ela não está com 8 anos. Além do mais, ela vai contar que a Noemi foi a que foi responsável por essa confusão no passado. Então, lógico que isso já é um espírito de outro, né? Talvez, né, de outra, com certeza uma idade maior, mas de outro local que ela esteja atuando, a menininha veio com essa figura de 8 anos para que ele, né, ele sentisse aquele carinho, né, e fosse levado, e ele olha e vê a mãe deve estar lá no plano espiritual já desse jeito mesmo, mas a filha, com 8 anos, com certeza, talvez explique outro capítulo, mas a gente entende que isso aí já foi há muito tempo, e eles trazem essa forma, né, pela, Para facilitar a identificação, né? exato, para o perispírito, que a gente sabe que a malhar tem essa, se modifica, e aí ela se modificou para a idade quando eles se separaram. E aí ele fica, né? Ele logo amansa. E aí consegue levar ele para o tratamento e vai seguir seu caminho. Agora, é engraçado que o irmão vai e tira, o Arthur tira um walk-talk, né? Se comunica com o acampamento, pede veículo, pede dinheiro, que a gente olha que é tudo. Eu fico pensando, porque tem vezes que tem pessoas que não acham, que não leem esses livros, né, e acham que nada disso existe, né? Eles pensam. Às vezes, até eu já escutei outro dia o Arthur, o Haroldo falando, o Haroldo Dutra falando, as pessoas pensam que a gente fica naquelas fumacinhas, flutuando no plano espiritual. E você vê na verdade, o mundo espiritual é aqui, junto de nós, né? Nós estamos eles estão em outra dimensão. Mas não é um mundo lá e nós aqui. Isso aí tem vários. O Jacobson fala toda hora na palestra. Ontem mesmo ele deu palestra num evento que está tendo lá na Bahia, às 8 horas, e ele reforçou: o mundo espiritual é aqui, do nosso lado, né? Nós estamos numa dimensão, eles estão noutra. Então tem todas essas coisas, tem veículo, tem padroeiro, tem o walk-talk chamando, né? Tem o sinal que eles recebem pelo pensamento, muita coisa, mas tem que existir umas situações para lidar com os espíritos que estão ainda muito presos à matéria. Os espíritos ligados à matéria, como estão esses todos aí, tanto encarnados quanto desencarnados, precisam de matéria para mostrar, porque os outros que são evoluídos não precisam. Fala pelo pensamento, não precisa de nenhum objeto, nada específico, né? E aí eles chamando isso, que foi interessante, né? Aí o Miranda vê que o método, ele não fala o método, mas lógico que foi pelo pensamento, que o Bezerra consultou tudo, ficou sabendo da história toda, na mesma hora já foi lá, mandou para os mensageiros chamarem os familiares, que era a mãe com a filhinha, né? E aí deu tempo deles conseguirem fazer isso, a recorrer, como ele fala, à fonte do amor. Mas uma coisa que ele deixa claro aqui é que se a pessoa não se volta para o bem, ela fica atrofiada nos sentimentos nobres. Então fica sempre na faixa inferior. E não deixa, com isso, forma um bloqueio mental, né? Psíquico, que não tem registro, o registro não capta os apelos mais elevados. Então é isso que eles falam sempre. Está o espírito lá, né? No meio daqueles, como chamam, no umbral, sei lá onde for que estiver naquela dimensão muito confusa, muito inferior, e eles não conseguem nem perceber que os espíritos protetores estão querendo ali, os benfeitores estão ao lado deles, nem enxergar, e nem captar mentalmente. Que chamando, vem comigo, coisa e tal, eles não conseguem, porque a pessoa está presa ali, não se deixa permeabilizar no sentido do bem. Então, eles só conseguem começar a perceber essas coisas quando eles já estão cansados, o que eles falam, os espíritos estão cansados, já estão ficando com tédio, né? E aí começam a ficar também tristes, e aí eles vão fazendo essas modificações. Fala, Aliceia. Aliceia ou Pedro? Qual dos dois? Sou eu, Su. Su, você falando, me fez reportar a passagem do filme de Divaldo. Eu não sei se você se lembra, em que aquela senhorinha recebia um espírito e aquele doutrinador foi falar em nome de Deus e ele não, o espírito voltou para ele e falou: quem é você para pronunciar? Então, quando essa passagem de Bezerra, aí a gente prova a gente quando a pessoa realmente, o espírito tem autoridade para falar o nome de Deus. E as pessoas hoje em dia usam tão banalmente o nome de Deus e se esquecem, né?
Essa passagem agora do Bezerra me fez reportar aquela passagem do filme de Divaldo, entendeu? Bem lembrado, eu não E o, lembrava, não. Você contando agora, me passou a eu e lembrança. o Pedro estávamos aqui lembrando, porque a gente viu É o filme de interessante, Divaldo então. mais de uma vez, mas aquilo me Exatamente. chamou a atenção. Oi? E foi exatamente o que aconteceu. Não tinha autoridade moral, né? E aí ele também, você vê, o Isso. pessoal fala muito, em E nome de já Jesus. a senhorinha que não tinha leitura nenhuma, né? Era analfabeta, ela tinha em si, na pronúncia, na conduta, a autoridade que aquele dirigente não tinha. Foi, Aí me chamou a atenção, entendeu? tinha autoridade moral para isso, né? É isso exatamente. E É aí, é verdade. isso que eles É colocam a aqui. chamada autoridade moral que Isso doutor Bezerra mesmo. de Menezes tem. Que a pessoa tem uma vida digna, né? Tá ali ligando, tentando seguir os mandamentos, seguindo as leis de Deus, né? E a pessoa tá ali, pode estar se esforçando, agora não é dizer que é a pessoa, que é o espírito superior, mas é o espírito que não está deixando de se envolver, então tem autoridade moral. No caso, eu estou dizendo não que é o espírito elevado, a autoridade está muito É, é. acima. Mas até numa reunião mediúnica, você falar isso, a pessoa tem que ter, por isso que é muito importante o trabalho dos que falam, que são doutrinadores, esclarecedores, cada um chama agora de um jeito, que é aquele médium que fica, na verdade, ele fica ali conversando com o espírito, e ele, quando conversa, o espírito está dando passividade, o médium dá passividade ao espírito, e ele conversa com o espírito, ele tem que ter também uma certa autoridade moral para conversar, porque senão tem muito espírito, e ele tem vários relatos, que fala para ele na hora: quem é você? Você fez isso aquilo, tua família, coisa, e conta os podres da família do cara todo, de quem for, se for o homem ou a mulher, e é uma função, uma missão importante. Ele tem que ter autoridade moral para estar ali conduzindo. Não é para ficar dando lição de moral no espírito, né? Porque no caso sempre é um espírito que está ali com É problema. o amor, né? Exatamente, tratar com amor, misericórdia, só que às vezes eles vão sendo conversos de alguma maneira, e mesmo assim, o espírito estiver desequilibrado, ele vai falar o que ele quer mesmo. E aí é a hora que ele pode jogar na cara. Fala, quem é você? Aí, para falar isso, falar em nome de Deus, então, né? Essas coisas. Bom exemplo que você deu. O que mais, gente? Falar sobre o textinho aqui. Alguma outra observação? Para os irmãos como um problema. No microfone. Tem mais alguma observação aqui? A gente passa por alguma dúvida? Então, vamos passar para o outro? Que o outro a gente. Eu vou ler o texto, ainda tem um acréscimo, assim. Agora é o capítulo 14. O drama de Noemi. Então, o irmão Arthur mostrou-nos a sua viúva Enalda e o genro Cândido, que vieram com a Noemi na hora, né? Levaram ela para o hospital. Foi o Cândido quem lhe ministrar os primeiros socorros após a discussão, de certo modo, habitual. Só que dessa vez, os fatores que a motivaram haviam sido muito mais graves. E Arthur vai contar a história, né? A minha pobre Noemi renasceu em nosso lar sob o impositivo de grave provação, com raízes no passado. Enalda, sua mãe, sofrerá oportunamente penosa obrigação em relação a ela, que a circunstância maternal deveria anular através do amor e do perdão. Não foi o que a mãe fez, né? Aí ele continua falando da mulher. Portadora de caráter débil e voluntariosa nos caprichos femininos, agravou a situação com sérios deslizes morais, por pouco não vindo responder pelo suicídio da filha. Enalda não tem aprendido a valorizar o tempo que a vida lhe confere, trabalhando em favor da própria ascensão. Imatura no que tange aos compromissos nobres, sonha com os prazeres extenuantes, pouco lhe importando as consequências perniciosas que adviessem. Na condição de esposo vigilante, era natural que lhe identificasse os anseios e trabalhasse por melhorá-los, o que eu não consegui. Enquanto estivemos lado a lado no corpo, pude descartar-lhe as possibilidades de viver com dissipações. A minha desencarnação, um tanto súbita, pareceu liberá-la. De minha parte,
não nutre qualquer sentimento negativo, por saber que ela se esforça, não o suficiente embora, tentando acertar. Lamento-lhe a perda da valiosa oportunidade, o que lhe acarretará grandes aflições próximas e remotas. Ele continuou contando da vida deles. A nossa formação religiosa não foi das melhores. Vinculamos-nos a uma doutrina ortodoxa, praticando o culto sem aprofundamento nas lições que ouvimos. Eu encontrava dificuldades para uma aceitação racional dos seus postulados, que não me pareciam responder às questões atormentantes que defrontamos no dia a dia. A filosofia do dogma, em caráter de fé cega, repugnava-me. Porém, não me afligi com o que não concordava na religião, adotando um comportamento coerente com o mandamento maior, que recomenda o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Enalda, por sua vez, aceitava o comportamento religioso sem compromisso moral com a fé, indiferentemente. Agora compreendo o porquê, ao considerar que ela reencarnou sob macerações íntimas, resultantes da existência anterior, que não pôde superar. Nossa filha, de estrutura espiritual frágil, renascendo sob forte complexo de culpa, fez-se temente a Deus, receosa de aprofundar estudos religiosos e sensível ao bem, de que muito necessita para recuperar-se. O matrimônio de Noemi com Cândido não estava nos planos do seu processo regenerador. Então, não estava na programação reencarnatória dela. Sentindo-se desamada no lar, um tanto só e carente, porque a mãe não dava atenção, né? Ainda ficava chateada que ela defendia o pai. Então, ela se sentia desamada, só e carente, transferiu a afetividade, com que deveria ser educada para a vivência no momento próprio, para o jovem, igualmente responsável. Então, ela não era para casar com esse jovem nem nessa época. Sob o apoio de Enalda, que se fascinou com o rapaz, precipitou acontecimentos que o livre-arbítrio atraiu para a complicação deles mesmos. Então, só uma observação aí que eu achei interessante. No livro Mundo Maior, o Calderaro fala, uma hora seguinte, que a criatura que fica estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Exatamente o que aconteceu. Ela trocou, entrou por um atalho, né, na programação reencarnatória, ela saiu da programação, se precipitou, então está na região dos impulsos. Precipitou esses acontecimentos e o livre-arbítrio fez o quê? Atraiu a complicação, que é um labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia para que ela poderia usar para se melhorar nessa existência. Passados os primeiros meses da comunhão física, surgiram as discórdias em que os caprichos pessoais complicam a convivência doméstica. Não obstante, deixando-se fascinar pelo genro, Enalda sustentava-lhe as falsas razões, dando-lhe apoio injustificável, em detrimento da orientação e cuidados que lhe competia de estender à filha. A contínua aproximação entre sogra e genro, apesar da diferença de quase 20 anos que os separava, degenerou em relacionamento delituoso dentro do próprio lar. Nesse momento, o irmão Arthur demonstrava sofrer, na medida em que narrava o intercâmbio sórdido do genro com a sua viúva. Recompondo-se, a visível esforço moral, deu continuidade à narrativa. Não pensem os amigos que a minha dor seja decorrência de ciúme ou frustração. A proporção que eu acompanhava a deteriorização da amizade entre aqueles familiares, transferi-me da situação de esposo desencarnado e sogro para a posição de pai preocupado ante o que poderia advir aos filhos, no que tange às atitudes levianas daquele porte. Procurei amparar os três, todos filhos da vida, necessitados de socorro e compaixão. Enalda e Cândido, entregues à licenciosidade, não se davam conta de que não passava despercebido a Noemi o comportamento da exagerada amizade de sua mãe com seu marido. Ela agasalhou as farpas do ciúme e pôs-se de guarda, relacionando pequenos fatos que lhe concretizaram a suspeita. Nessa tormentosa situação mental e moral, todos atraíram os seus inimigos desencarnados, abrindo campo aos processos de cruel indução obsessiva
que passaram a corporificar-se. Então, com isso, com essa situação, né, de completo desequilíbrio moral, atrair os inimigos, seja lá onde se eles estivessem perto ou não, e abrir o campo para a obsessão. O amigo hostil, que acaba de ser resgatado da alucinação de que padecia, é a antiga vítima de Noemi, que compactuara no rápido da filhinha quando na velejatura anterior. Então, na encarnação anterior, ela foi uma das responsáveis no rápido da filha dele. Então, é lógico que a menina não estava mais contando, e não sabemos essa história ainda, não vai contar nesse capítulo, talvez mais à frente. E aí, ele estava numa alucinação, né? E foi vítima dela. Aquela história, como sabemos, somente acontecem obsessões porque existem endividados. Todo obsessor, por mais insensível e cruel, é somente alguém doente, que se viu traído e não tem sabido ou querido superar a condição de dor a que foi arrojado. Enquanto não surgir o perdão na antiga vítima e a transformação moral do infrator, a problemática afetiva prossegue, mudando apenas de forma ou de atitude de quem persegue e de quem é perseguido. Aquela história que fica sempre. Uma hora um é o algoz, e na outra que ele se torna vítima, então fica sempre nesse círculo, esse ciclo que não termina. Foi essa conexão entre ele e Noemi que passou a inspirá-la na maneira de surpreender, inspirando ela na maneira de surpreender os licenciosos. Começou falando na vida dela. Naturalmente, magoada, era-lhe mais fácil aceitar a ideia infeliz do algoz do que o meu pensamento, encorajando-a à luta. Então, o pai ficava de um lado falando, mas o algoz, o obsessor, estava do outro lado, e ela, chateada, ou seja, com sentimentos pessimistas, infeliz, abre a guarda, a gente sempre tem que prestar atenção nos nossos pensamentos, abriu a brecha, e aí ela só escutava a ideia do algoz. Mas aí o Arthur fala que na semana anterior pude estar com minha filha e falar-lhe na esfera dos sonhos, demonstrando-lhe que as vítimas são sempre mais felizes, senão hoje, mais tarde, e de que Cândido, sendo jovem frívolo, muito brevemente mudaria de atitude em relação a Enalda, que somente estava a despencar em abismo de difícil saída. Ela retrucou, informando que só uma atitude de dura vingança poderia lavar-lhe a honra ultrajada pelo esposo e pela genitora. Eu concordei e apresentei-lhe a vingança em termos de perdão e prosseguimento no reto dever, sugerindo que convidasse o marido para realizarem uma viagem e, na volta, assumirem a responsabilidade de viverem as próprias experiências em outra casa, com mais simplicidade, o que lhes era possível com a tutela de Deus. Ela chorou muito e despertou sobre a impressão de haver estado comigo no país de cá. Falou ao marido, sem deixar transparecer as suspeitas, a respeito de fazerem uma pequena viagem nesses dias, enquanto conversariam com calma sobre o futuro. Ele opôs-se a sair do Rio no período do carnaval, desgostando-a e predispondo-a à ação maléfica que lhe induzia o adversário desenganado. Então, quando ela ficou irritada, desgostosa, aí o algoz, né, o obsessor, foi lá e induziu cada vez mais. E aí o Arthur fala que na manhã de hoje, Noemi, duramente hipnotizada pelo inimigo, foi inspirada a armar uma cilada, na qual tombaria, como vimos. Planejou visitar amigos, prometendo retornar após o almoço e deixando os doentes morais desimpedidos, para que dessem curso às paixões dissolventes. Então, logo se afastou, sentindo sem vigilância, os levianos entregaram-se à desordem moral, sem qualquer escrúpulo. E aí o Miranda, o Arthur fala, então não precisa mais nem contar os detalhes, né? Ele fala, a pobre filha, porém, não se afastou muito do lar e retornou após 15 minutos, entrando com astúcia felina, sob a certeza de surpreendê-los em delito. É aí que ele fala assim, não precisa nem entrar em detalhes. Três Vairada, ela vai em contracena dos dois, Três Vairada discutiu com os traidores. E porque o marido a esbofeteasse, correu na direção do banheiro, que trancou por dentro e tentou seccionar as veias, conforme sabemos. Agora, sem a imposição mental do perseguidor, que desejava deixar sobre ela a responsabilidade do gesto louco, não obstante o desequilíbrio de que se encontrava possuída.
Então, foi aqui que eu falei, que ele deixou ela aí sozinha, agora não ficava mais em cima, por quê? Agora ele colocaria a responsabilidade na mão dela. Ele não foi ele que estava do lado dela, mandando ela cortar né, os punhos, cortar as veias. Aí o Arthur fala que a minha carência de valores não pôde impedir os acontecimentos, demorando-me em prece até o momento em que vos roguei auxílio. E aí Miranda fala que no silêncio que se fez natural, Dr. Bezerra concordou com a atitude de confiança vivida pelo irmão Arthur, reafirmando o prosseguimento da ajuda à filha enferma. E aí ele fala: quanto ao adversário espiritual, não deveremos manter novas preocupações. Ele será encaminhado ao longo tratamento que se lhe faz indispensável, sob a carinhosa vigilância materna. Nossas preocupações devem abranger-se, no momento, ao restabelecimento de Noemi e as primeiras providências para o seu futuro. Confiemos em Jesus e deixemos-nos conduzir por ele. Então, termina o capítulo, aí vem os comentários, que foi lembrando o seguinte, que a Noemi possuía tendências graves e foi conduzida ao lar de Arthur, né, na reencarnação, para encontrar nos braços da mãe o perdão e o amor. Porém, os resquícios do passado não permitiram que Enalda se libertasse da mágoa e do orgulho. E com isso não conseguiu amar a filha. A gente não sabe o que aconteceu entre as duas, mas dá para mostrar que ela aceitou, né, que a gente sempre fala, né, a programação, a Enalda aceitou receber ela como filha, mas tem alguma coisa mais forte aí, tanto que ela tem a mágoa e orgulho aí na história, e aí ela não conseguiu corresponder e acabou se desvirtuando, né, nessa existência. No livro Constelação Familiar, Joana de Anjos vai falar, no capítulo 1, os primeiros passos. A família, sem dúvida, sem qualquer dúvida, é bastião seguro para a criatura resguardar-se das agressões do mundo exterior, adquirindo os valiosos e indispensáveis recursos do amadurecimento psicológico, do conhecimento, da experiência para uma jornada feliz na sociedade. Nem sempre compreendida, especialmente nos dias modernos, a família permanece como educandário de elevado significado para a formação da personalidade e desenvolvimento afetivo, mediante os quais se torna possível ao espírito encarnado a aquisição da felicidade. Então, ela sempre é o educandário, né? A família. No livro SOS Família, de Joana também com o Divaldo, vai reforçar a família um laboratório vivo de experiências e aprendizado, uma verdadeira escola para a educação dos espíritos, na sua ansiosa busca da felicidade, que ainda não é deste mundo, mas pode nele começar. A família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Em relação à frase que ele fala ali, como sabemos, somente acontecem obsessões porque existem endividados, foi trazido que no livro A Gênese, capítulo 14, capítulo dos fluidos, no item 21 tem um assunto interessante que a gente quase não lê, né? Que ele pergunta, Kardec pergunta, como fugir à influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e se insinuam por toda parte sem serem vistos? Aqui tem uma informação interessante que eu estava até comentando com o pessoal, é que no livro Roteiro, de 1952, Emmanuel fala, naquela época, já tinha 20 bilhões de desencarnados. E aí eu fui procurar ver qual era a população do planeta Terra naquela época, era somente 2 bilhões e meio, em 1952. Então a gente imagina hoje, né, que estamos com 8 bilhões de encarnados, a quantidade, como ele fala aqui, que se pululam, os espíritos pululam em torno de nós, que estão uma bunda, né, que fica, né, que ficam, parece que pula, né, mas é quase que isso, em torno de nós, estão insinuando sempre por toda parte sem serem vistos, e tem uma quantidade enorme, porque é uma proporção absurda e a porcentagem que tem muito maior de desencarnados. E aí a resposta é que o meio de fugir dessa influência é muito simples, porque depende da vontade do próprio homem, que traz consigo o antídoto necessário. Nós já falamos bastante daqui, temos até o nosso roteirinho, né, guardado, né, toda aquela história que a gente precisa, mas aqui ele vai alertar para uns assuntos interessantes. Ele fala sobre os fluidos, né, que nós temos. Os fluidos se unem pela semelhança de suas naturezas. Os fluidos dessemelhantes se repelem.
a incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Então, a invasão de maus fluidos é preciso opor os bons fluidos. E como cada um de nós tem no seu perispírito uma fonte permanente de fluidos, todos trazem um remédio em si mesmos. Trata-se apenas de purificar essa fonte e lhe dar qualidades tais que sejam um repulsor para as más influências, ao invés de ser uma força atrativa. Então é interessante que a gente vá colocar na visão em relação aos fluidos, né? E aí continua a resposta: o perispírito, então, é uma couraça que deve receber de nós a melhor energia possível. Como as qualidades do perispírito estão relacionadas com as da alma, é necessário trabalhar para melhorá-la, uma vez que são as imperfeições da alma que atraem os maus espíritos. Os maus espíritos vão para onde o mal os atrai. Eliminando-se o mal, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm a temer da influência dos maus espíritos. É aquela história da autoridade moral. Vou passar para outro textinho aqui, para a gente fechar o texto, porque aqui a gente tem algumas coisas que a gente já viu, mas é só para reforçar sobre a história da vampirização, né? da obsessão. Esse livro que a gente ainda vai estudar, o livro Trilhas da Libertação, do Miranda Condivaldo também, é de 96, então quase 30 anos atrás. Aí, isso aqui a gente já falou algumas vezes, mas vamos reforçar aqui agora. Que ele vai colocar que existe esse intercâmbio, né, de energias psicofísicas entre os seres inferiores desencarnados e os homens. Isso é muito maior do que se imagina. São legiões de dezenas de milhões de criaturas de ambos os planos se encharcando de vitalidade, a história da obsessão, né? Explorando-se umas às outras, mediante complexos processos de vampirização, simbiose, dependência, gerando uma psicosfera morbífica, aterradora. Então, essa psicosfera de obsessão envolve o planeta todo. Para sustentarem tão tirânica interdependência, são criados mecanismos e técnicas contínuas de degradação das pessoas. Então, os obsessores, que são aqueles, né, que usam as técnicas, que a gente sabe que eles até aprendem em escolas, né, escolas dos Vingadores, tudo que a gente já comentou, eles usam mecanismo e técnico, mas espontaneamente, né, os encarnados, eles se deixam consumir por afinidade, porque eles têm o mesmo gosto, né? A mesma afinidade, a mesma vibração, como ele falou, os mesmos fluidos. Então, mais enfermidades degenerativas do organismo físico, desequilíbrios mentais desesperadores, disfunções nervosas de alto porte, lutas, ódios, paixões selvajadas, guerras e tiranias, têm a sua geratriz nesses antros de hediondez. Então, nos antros são naqueles locais que a gente sabe que eles elaboram os planos para as vinganças e para cada vez mais atacar e atingir os encarnados. Chama antes de hediondez, onde as forças do mal, em forma de novos Lúcifers da mitologia, pretendem opor-se a Deus e tomar-lhe o comando. Então, aqui a gente lembra do Dr. Tel, no primeiro livro que a gente viu, né, dos Bastidores da Obsessão, que ele tinha forma até de parecer até um pouco de um Lúcifer, né? E ele fazia parte do grupo dos 12, que eram dos chefes das trevas, que ainda eram comandados pelo grupo dos 10 que estavam acima deles, né? Tem os 10 maiorais que ainda comandavam o grupo dos 12. Então, assim, tudo bem organizadinho, mal, impressionante, que a gente acha que essas coisas parecem filme, né? Mas né? Só que não. O homem marcha na Terra, como nos círculos espirituais mais próximos, seja na Terra e nesses ambientes inferiores, tanto para a parte baixa como para aqui em cima, né? Como eu falei, são dimensões espirituais. Ele marcha ignorando ou teimando desconhecer a sua realidade como ser imortal, espírito eterno que é, em processo de ascensão, dando preferência à sensação, a qual se demora espontaneamente em detrimento das emoções enobrecidas, julgula-se a dependência do prazer, cristalizando as suas aspirações no gozo imediato e retendo-se nas faixas punitivas do processo evolutivo. Então, ele fica preso no imediato, nas sensações e no prazer, né? Aproveita a vida é curta, aquele discurso sempre, então a vida é material e nada de espiritual. Ante tal comportamento, o homem reencarna e desencarna por automatismo, sob lamentáveis condições de perturbação,
perplexidade e interdependência psíquica. Porque muitas vezes a pessoa desencarna, a obsessão continua do outro lado, e aí a pessoa encarna de novo e continua aquela. Daí fala interdependência psíquica. Isso acontece também. E aí, nesse capítulo, na verdade, que também a gente veio para poder reforçar e relembrar aqui, que teve uma eleição do novo soberano das trevas. E aí, quando encerrou a apresentação do candidato, a entidade foi aclamada como soberano gênio das trevas, que se encarregaria de administrar os corretivos na humanidade, a qual ele propunha submeter e explorar. E aí, e desde 1996, que foi publicado o livro, é lógico que isso aconteceu antes, eles têm lá a sua programação. Então, o soberano estabeleceu o seu programa, que ironicamente denominou como as 4 legítimas verdades, zombando da paráfrase de Buda, que fala que tem as 4 nobres verdades. E aí ele falou que eles tinham, em relação ao homem, eles tinham 4 legítimas verdades. O plano dele era o seguinte: primeiro, agir pelo sexo. O homem é um animal sexual que se compraz no prazer, deve ser estimulado ao máximo, até a exaustão, aproveitando-se-lhe as tendências, e, quando ocorrer o cansaço, levá-lo aos abusos e às aberrações. E aqui nós temos nesse item já a mãe da menina, né? A mãe da Noemi, a Enalda, que caiu nesse primeiro aí. E aí ele coloca aqui, direcionar o projeto, né? De ir pelo sexo aos que lutam pelo equilíbrio das forças genéticas é o empenho dos perturbadores. Então, eles vão justamente atacar aquelas pessoas que já têm esse problema no espírito, né? Passaram já por todos esses desafios e agora estão lutando para equilibrar suas forças genéticas. Aí eles vão lá e perturbam. Fazendo o quê? Propondo encontros, reencontros, facilidades, enleando em jogos envolvimentos enganosos. Aí tem uma pessoa que se mostra, eu encontrei uma pessoa tão boa, e começa a ver com história, e lida até com pessoas casadas e tudo, e ele coloca isso no capítulo. Então, atrair do animal que existe na criatura, a sua dominação será questão de pouco tempo. A pessoa que está invigilante vai cair no primeiro. O plasma do sexo impregna os seus usuários de tal forma que ocasiona rude vinculação, somente interrompida com dolorosos lances passionais de complexa e difícil correção. Lances passionais é que acaba saindo para um adultério, aí se descobre tudo. Ou o caso da menina, né? Que foi a mãe com o filho, que é o caso do adultério, mas pior ainda que é com a própria mãe. E aí vira um lance doloroso, difícil correção. Segundo item que eles vão atacar, o narcisismo, que é filho predileto do egoísmo e pai do orgulho, da vaidade, inerentes ao ser humano. Então, mais uma coisa que tem demais hoje em dia, pessoal vaidoso, orgulhoso, e aí narcisista, né? Ainda mais com as redes sociais agora que acaba estimulando muito mais ainda, fazendo selfie toda hora, as pessoas só postando aquelas fotos, aquilo, quer mostrar para os outros, né? Então, orgulho, vaidade. O orgulho entorpece os sentimentos, intoxica o indivíduo, cegando e enlouquecendo. Exibindo-se, o indivíduo desestrutura-se e morre nos objetivos maiores, para cuidar apenas do exterior. Então, interessa só a matéria, e o objetivo maior, que é você cuidar do espírito, esquece, porque espírito não dá para tirar foto, então não dá para exibir ali, não, então você vai exibir só a matéria mesmo. Terceiro item que eles vão pegar, eles estão pegando há muito tempo, né? O poder, que ele tem prevalência na natureza humana. Remanescentes dos instintos agressivos, dominadores e arbitrários, na época que o pessoal precisava, né, um tomar a caça do outro, né, nós damos isso primitivo, né? O poder se expressa de várias formas, explorando aqueles que se submetem e desprezando-os ao mesmo tempo, pela subserviência que se fazem objeto, e aos competidores indomáveis detestando por projetar-lhe sombra. Então fica essa briga, um é maior, o outro é menor, então sempre brigando pelo poder, né? Tem hora que um despreza o outro, por aí vai. E o quarto que ele coloca, que é o quarto item, quarta verdade que ele falou, né? É o dinheiro, que compra vidas e escraviza almas. Será um outro excelente recurso decisivo. A ambição da riqueza, mesmo que mascarada, supera a falsa humildade. E o conforto amolenta o caráter, desestimulando os sacrifícios. Então a pessoa vai fazer, mas é para o meu conforto, isso aqui, aí em vez de eu ir fazer alguma coisa, né, preparar lá para agir um trabalho no bem, mas aí você fica, né, preguiça, aí já tem o conforto, e se desestimula os sacrifícios.
Então, aí a entidade, né, que ganhou a eleição fala: quem poderá resistir a essas 4 legítimas verdades? Certamente, aquele que vencer uma ou mais de uma tombará noutra, ou em várias ao mesmo tempo. Então, isso aqui a gente ainda vai estudar de novo lá, que é o livro que nós vamos pegar ainda, e só para a gente ver, sei lá, como é que eles já estão agindo com isso há muitos anos já, os nossos irmãos desequilibrados das trevas, agindo em cima de desvirtuar as pessoas no sexo, mas é lógico que são aqueles que já têm, né? A gente sempre fala, tem uma chaga ali dentro. No narcisismo, com egoísmo e orgulho também é outro, que a pessoa guarda aquilo ali, agora ela gosta de se exibir. O poder e o dinheiro. Então, esses são os itens que ele fala. Então, acabamos aqui os comentários, agora eu quero ver com vocês aí, o que tem de dúvidas e comentários. Isso é assustador, né? Quando a gente se depara com um cenário desse que a gente nem imagina, né? Então, a gente percebe a organização, né? A dedicação, e quanto isso tem tido, né? Sucesso, porque quanto temos, né? Nos deixado envolver com essas questões, principalmente com a questão dessa nova moda, que é expor a própria vida, né? Então, hoje parece, né, norma que todos nós somos, né, precisamos dividir até o que a gente come durante o dia com, né, todo mundo. E aí fica, né, aquela questão de você fazer de conta que sua vida é maravilhosa e colocar ali como se tudo fosse maravilhoso o tempo todo, né? Então, isso nos compromete demais a vida, né? Então, assim, a gente que tem um pouquinho mais de idade, que não teve essa, assim, não foi muitas vezes pego por essa nova onda, né? A gente, sei lá, eu acho que a gente até respira aliviado, né? Por não ter nem idade para ceder a esse tipo de novos hábitos. É assustador, eu estou impactada, principalmente com esse novo livro que a gente vai estudar. Eu acho que eu vou ter que me preparar emocionalmente. Ainda tem muito livro que impactante pela frente ainda. Então, a gente vê que essas verdades aí já estão sendo usadas. E eles colocam também, não sei se nessa sequência de livros eu lembro bem, que o Miranda fala, eu acho que é mais na sequência de transição, ele fala muito que toda a mídia, toda a divulga, toda a parte, né, televisão, rádio, toda a mídia seria usada, eles vão diretamente nessas pessoas, porque eles é que fazem essa divulgação. Então você vê que entrar nas redes sociais, que eu não, a maioria das coisas nas redes sociais eu não acho legal, mas tem lá suas vantagens em relação a divulgar, né? A gente tem muita divulgação, mas às vezes até tanta divulgação que não é muito correta. Mas a internet veio para facilitar muito. Só que quando começou com essa, como eu falei, a pessoa está se exibindo, e não é só se exibindo, é aquele lance, vai exaltar um orgulho e acaba direcionando para um egoísmo. E a pessoa se envolve, é um vício, isso sabe, os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, está todo mundo aí falando direto. As crianças, a gente tem que tomar muito cuidado demais. Os adolescentes, pior ainda, que já estão na fase de estar, né? Completamente, tanto que se dizem que tem alguns suicídios que foram aumentando por causa disso, que aí vê outra criança, vê o que, que os outros têm, os adolescentes. Então, isso se tornou para eles, porque é claramente, para quem estuda, né, esses assuntos, a gente vê que claramente isso foi desenvolvido por essa influência dos nossos irmãos das trevas, que eles pegaram todo naquilo dentro de cada um, como ele coloca isso. Você vê que mais praticamente 40 anos atrás não existia nem internet ainda para a gente aqui, né, para os mortais. A internet veio mesmo, praticamente começou com uns 30 anos atrás, acho que é o nosso maior acesso, né? Quando eu tinha 30 anos, eu já tinha computador e tal, mas antes. Então, assim, eles foram colocando aos pouquinhos, as pessoas foram gostando e foi ampliando. E aí você pega o poder, o dinheiro. O poder já existe há muito tempo, essa história com as guerras e tudo, com o egoísmo, o orgulho. Mas eles foram ampliando de uma maneira
que as pessoas todas, não tem uma pessoa hoje em dia, só aqueles que você vai contar um ou outro, está lá no Tibete, está isolado, um monte, que não tem acesso a essas coisas, e não acaba sem querer olhando uma coisa. Poucas pessoas que. Telefone, smartphone todo mundo tem, né? A gente sabe, né? Eu não conheço ninguém que não tem smartphone. Só minha mãe que não tinha, mas também, tadinha, não sabia nem mexer. Mas não tem. É aquelas pessoas, como você falou, a nossa idade aqui, a turma acima dos 50 não tem muito, digo acima até dos 60, que é a minha faixa, não tem muita vontade de ficar vendo isso toda hora. Mas tem uma turma que está aí na faixa de 40, 40 e pouco, que faz sinô e não larga. E aí, o que acontece? Você perde tempo, como que ele coloquei? Você vai perder o tempo que você poderia usar para cuidar da parte espiritual só em cima da matéria. Aquela história, não podemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Temos que ter dinheiro, comer, ter conforto, tem que ter assim tudo. Só que nós temos, e Jesus fala, primeiro pensar na parte do espírito, porque aí você, estando protegida espiritualmente, né, se elevando, que o nosso objetivo na encarnação é elevar, é evoluir, né, a gente vai conseguir outras coisas, e aí a gente vai ter uma preparação melhor para enfrentar as outras coisas da vida. Mas é realmente assustador e a gente tem que. E é muito bom que a gente vai aprendendo aqui com os livros do Miranda, né? Quem mais fala aí? Sou. Diga. Eu vou falar sobre aquela parte que ele fala da família no início, né? Porque hoje, né, durante aqui o nosso estudo, eu estou pensando exatamente nisso, né? Não só na questão da família, mas no preparo que nós precisaríamos ter desde a infância para lidar com todos esses desafios, porque a vida já é extremamente desafiante. Você precisa encontrar ter relação com pessoas que você já tem, né, algumas questões do passado. E agora estamos ficando cada vez mais conscientes que, além disso, né, tem todo esse mundo espiritual, né, da ciência, do lado negro da força, aí, nos, de certa forma, perseguindo, no sentido de que a gente, né, se a gente se deixar levar por maus pensamentos e tal, e isso aí é uma coisa que acontece, né? Assim, né? As situações da vida, né? Os desafios, né? Então, só uma educação desde muito cedo poderia nos preparar para isso, e a gente não tem isso, né? E eu, assim, nunca tivemos, né? Não acho que as religiões, principalmente as religiões cristãs, não preparam absolutamente para isso. Talvez as orientais sim, preparam, né? O budismo, por exemplo, vai preparar, né? Com essas mesmas questões, né? De causa e efeito e tal, né? Isso, né? Vai ensinando, né? As crianças. Agora, quantas famílias a gente conhece em que as pessoas têm consciência? Não estou falando nem do espiritismo, né? Do preparo, né? Das crianças e tal. São muito poucos, até porque as pessoas estão na luta, né? Pela vida, pela sobrevivência e tal, e não tem. Acho que não é nem questão de tempo, é mais a questão do conhecimento mesmo, né? Que poderia ser colocado tipo pílulazinhas, né? Ao longo do crescimento, seria bem benéfico, né? Mas a gente não tem isso, só mesmo dentro, né?
do espiritismo, né, e algumas outras poucas religiões, como eu falei, do budismo e religiões mais orientais, porque as ocidentais, Então é preocupante, né? Mas Kardec, ao longo de todos os livros dele, várias vezes ele ressalta que a única coisa que poderia ajudar, né, nisso tudo seria a educação. Ele ressalta porque, né, ele era educador, então ele É, coloca isso direto. E a evangelização que a gente fala, mas mesmo a própria evangelização, a dificuldade, eu escuto muito Valesco falando que está todo mundo sempre tentando um jeito de levar a, tanto a criança como o adolescente, porque ninguém mais quer. Ainda mais com uma colocação dessa de você tem que seguir, né, a regra direitinho. O pessoal agora é tudo liberado, né? Tudo sem limite. Vou dar limite, precisa dar limite, a criança tem que fazer o que ela acha melhor. E aí fica nessa história e não leva nem para uma evangelização, que já ajudaria bastante. E a gente que você falou, quantas sua família tem? Eu conto nos dedos que eu conheço, pouquíssimas pessoas, e aí sempre ligadas à evangelização, no caso, família espírita, que eu sei que a pessoa já também nasceu em berço espírita, já facilita, né? Porque para a gente, eu, por exemplo, é, assim, né? A maioria aqui, eu acho que tem a maioria das pessoas que eu conheço não é filho de espírita, nascido em berço espírita, que fazia, que trabalhava, já ensinava isso desde cedo. Então a gente já tem vamos dizer, esse agravante, esse desafio, na verdade, mas nós estamos aqui com uma boa colocação, nós estamos esforçando, correndo para poder pegar o bonde que está andando e a gente está correndo. Mas, de qualquer maneira, o conhecimento já ajuda muito. E aí a gente vê, como você falou, olha que quanto desafio. A gente já vem numa família que a Joana de Ângelo coloca aqui, que a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças a essa contingência reencarnatória. Então, eles fazem o grupo, né, na programação reencarnatória, então, graças a isso, podem reparar um com o outro. Só que a gente já vê, a segunda não, porque agora esse exemplo aqui de agora é mais um. A mãe tinha que receber a menina, dar amor como filha, mas a história delas é complicada, a gente não sabe qual é. Ela não resistiu, caiu lá nos quatro, lá nas quatro verdades ali, caiu no sexo, caiu no orgulho, na vaidade, porque aí ele imaginava ela, né? Uma 20 anos a mais, pegou um garotinho novinho, tem essa história. Então, assim, na família, a gente vai estar com esse laboratório para aprender. Eu falo, é o educandário, ela é para aprendizado, é uma escola para educar. Só que, assim, tem gente que não resiste, não aguenta. Então, é aí que ele fala, que a Joana fala que a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura, entendeu? O que vai acontecendo é isso. A gente tem que prestar atenção sempre, no caso que a gente está alerta, colocar para os outros. Agora, o chato é que, assim, parece que a gente vê as trevas em tudo. Só que parece que sim, né? Não é que eles estão em tudo, eles estão o tempo todo ao nosso redor. Você vai abrir as brechas, a gente sempre fala aqui. Então, em vigilante com o pensamento. O pensamento é o que comanda, é o fluido, é a vibração, seja lá o que for chamar, é o que a gente está pensando. Então, nisso nós já estamos trazendo resquícios do passado. No momento que a gente se percebe prestando atenção em algum pensamento que ele não é daquelas coisas nobres, né, edificantes, daí para e vê se consegue trocar esse pensamento por uma coisa mais edificante, então vai procurar uma coisa melhor, porque cada pensamento desse, ele joga uma vibração e aí tem os espíritos que estão ao redor querendo se ligar. Não é que eles vão virar seus obsessores, a gente sabe disso. Tem a influenciação. Eles vêm para perto da gente e ficam junto da gente porque estão gostando daquela situação. Você está ali lendo um negócio que lhe interessa, está vendo um seriado, né? Uma coisa que eles vão ficar juntos, gente. A gente não adianta a gente achar que não tem. Nós nunca estamos sós. Além do nosso mentor, graças a Deus, no céu, no nosso lado, quando a gente está se comportando bem, né? Porque senão eles ficam meio afastadinhos, só deixando a gente o livre-arbítrio. Mas o nosso mentor tem uma outra quantidade de espírito que está sempre assim. É como se fosse um mundo de zumbi que a gente pode imaginar, andando ao redor. Não estão no mesmo plano que a gente, estão numa dimensão. Estão ali vivendo a vida deles. Né? O André Luiz conta muitos capítulos dele, ele fala que ele estava andando na rua e de repente ele olhava, ficava impressionado. Naquela época também, você vê, 80 anos atrás que ele começou a escrever, que já tinha quantidade de desencarnado andando junto com os outros, cada encarnado era 2, 3 ao redor. Então, assim,
É o tempo todo assim? É, não vamos ficar impressionados. Ainda bem que eu não sou vidente, que eu não vejo nada, porque quem é vidente deve sofrer bastante. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que ficar vibrando, e não só para os encarnados ao nosso redor, para todo mundo. A fraternidade é universal, tanto do lado de cá quanto do lado de cá. Então, se a gente está o tempo todo tentando vibrar no bem, a gente também está vibrando para esses irmãos que estão ao nosso redor. Às vezes eles podem ficar junto de nós porque a nossa energia está boa e eles conseguem também, vamos dizer, receber um pouquinho, né, daquele fluido mais tranquilo, tranquilizar. Isso acontece, já acontece de chegar lá no centro que a gente frequenta lá na Francisco de Paula e chegar e falar: olha, um irmãozinho entrou com você aqui, porque você veio pela rua rezando, e aí ele juntou, veio junto de você e entrou e já está sendo acolhido aqui dentro. Já o pessoal da equipe espiritual pegou, já escutei isso. Então, isso a gente sabe que pode existir o tempo todo. Tanto também você vai se ligar de acordo com a sua energia. Então, sempre vigiar pensamentos, aí a frase que a gente tem que pensar o tempo, falar toda hora. E enquanto está vigiando, também faz as suas orações, né? Para ficar rezando, a gente sabe que não é decorando reza, é fazendo oração como? Se conectando. Aí coloca à disposição, vai andando, né? Deseja o bem para o próximo, para o outro que está na rua. Essas coisas que a gente pode fazer. Complementa, Sandra. É, você falou agora, né? E é uma coisa que eu não gosto é de falar que está policiando ou vigiando o pensamento. Eu prefiro observando, né? Que esse vigiar e esse policiar parece uma coisa tão repressora, entendeu? E a gente vem, né, a educação, né, há bem pouco tempo atrás, era basicamente a repressora, né? Não ensinava, né? Essa educação até dentro da família era assim, né? Era assim. E aí acho que aí acaba que ainda deve ser um pouco. Então esse Prestar policiar e atenção, o vigiar, observar, prestar atenção, tudo que você pode colocar. observar, prestar O atenção. tempo todo, porque é nessa hora que a gente deixa a brecha aberta. E a gente abre, mas a brecha que você abre não só no seu perispírito agora, mas porque já tem, não do que você está agora, como que nós já temos isso guardado. Que a gente pensa, a gente sabe que nós não temos noção do que a gente já foi. Você vê que aí ele tem uma história por trás, a menina lá, ele coloca, o pai fala, eu vi, minha filha veio assim, assim, ele está com pena da filha, mas também ao mesmo tempo ele colocou numa frase ali que ele também ele não, vamos dizer, não é que ele sabe que a mulher não fez o certo, mas ele também vê que a mulher sofreu muito. Então tem um problema sério ali, a menina veio com culpa, ela não saber essa história depois que ele vai contar, com certeza. Mas que a mãe também veio com problema sério. E o que acontece? A pessoa não resistiu. Nós temos que entender que cada um tem um limite. Diz que Deus não dá para a gente a prova lá que você tem que passar, que você não aguenta, não. Ele te dá, mas se você não, né, as provas que você vai escolher, mas se você não consegue colocar ela e seguir à frente, aí já é questão do seu espírito não estar fortalecido. Também você não fez esforço, né? Ficou naquela, não se esforçou para se melhorar. Você vê que o marido fala que o tempo todo tentava melhorar, falar com ela e tudo, mas ela nem, né? A religião passava. E ele tentou. Aí ele morreu, aí ela fez, né? Virou aquela, botou para fora o que ela tinha de dentro, dentro que não estava muito bom. Quem mais, gente? Alguém mais quer falar alguma coisa aí para a gente complementar? Carla? Não sei se a Carla está atenta. Não, é isso, a questão da, vocês falam, né, do de vigiar e orar, que a Sandra não gosta muito desse termo, eu até entendo a colocação dela. E observai, né, no sentido de a gente ficar sempre atento, né, a tudo que a gente ressoa, né, porque enquanto estamos encarnados, é de um jeito, desencarnado é de outro jeito. Aqui no planeta Terra, nós temos a oportunidade, né, Sultane, você falou da quantidade de irmãos da população desencarnada, né, e dessa fila que deve ser realmente muito grande, né, de irmãos querendo essa oportunidade que nós estamos tendo. Então, a gente realmente, você vê, olha, o Espiritismo vem
nos alertando para isso. Os livros, né, André Luiz, Emmanuel, as inspirações que chegam para quem nos orienta, né, nos ensina, no sentido de que a gente precisa aproveitar essa oportunidade que nós temos, que é essa encarnação, a oportunidade de agora. Né? Às vezes a gente escuta um ou outro dizer, na próxima eu vou resolver isso. Não, você não sabe o que vai acontecer na próxima. A gente não sabe nem para onde, né? A gente vai. O planeta Terra, a tendência do planeta Terra é a regeneração. Será que nós estaremos aptos a ela? Ou a gente vai voltar para continuar, né? Ou até repetir, dependendo do que a gente está fazendo, a vida num planeta de expiação de prova que não será a Terra? Será que esse planeta vai ser melhor, vai ser bom? Porque nosso planeta tem uma diversidade, né, ecológica maravilhosa, nós temos tantas bênçãos, né, da natureza e não merecemos, né, não merecemos. Então, nós não sabemos o que vem por aí. Então, a gente tem que aproveitar essa encarnação, a gente tem que aproveitar esse momento. Não é fácil, gente. Olha, eu sempre falo isso, né? A gente está sempre falando isso. Não é fácil. A modificação interior, moral, é muito difícil. A gente dominar nossos defeitos, a nossa parte ruim é muito difícil. Mas estamos, desculpa o barulho, mas estamos lutando, né, para isso. Você colocou uma figurinha num grupo que eu achei incrível, pena que eu não consigo ler agora, falando sobre isso, né, que a grande sacada do Espiritismo é justamente, não é você ser perfeito, é você lutar para se melhorar, né? Então, é mais ou menos por aí. Era isso que eu queria falar. Figurinha, você está falando é que fala que foi Allan Kardec na Revista Espírita. Fala, tendo como objetivo a melhoria dos homens, o Espiritismo não vem recrutar os que são perfeitos, mas os que se esforçam para ser, colocando em prática os ensinamentos dos espíritos. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que deseja seriamente atingi-la. Sejam quais forem os seus antecedentes, será um bom espírita desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante no propósito de se tornar uma pessoa melhor. E só para lembrar que o versículo completo é olhai, vigiai e orai. Não é só vigiar e orar, não, que tem um dos apóstolos fala vigiar e orar. E o outro, que eu não lembro se é o Marcos, ele fala olhai, então, na verdade, ter atenção, né, aquela história, vigiai e orai, para poder fechar o versículo lá né, que Jesus falou. Então, está na hora da gente fazer a nossa oração também, né? Vamos lá, Carla, fecha aí o texto, vamos terminar por hoje. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por esses momentos de confraternização, de congregação, dessas histórias incríveis trazidas por Manuel Filomeno Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, que nós possamos cada vez mais colocar em prática, né? Absorver essas lições e colocá-las em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos irmãos familiares, junto daqueles com quem trabalhamos, com quem convivemos. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe esse estudo, que nós possamos estar aqui na próxima semana para continuar. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, até terça que vem. Beijo para todos. Boa noite para vocês. Boa noite, Boa noite para todos. Boa noite. Boa Valeu. Boa noite, gente. Até terça.